Existem profissionais que fazem a retomada para a carreira de psicóloga no ímpeto, sabe aquela coisa assim, agora eu quero procurar alguma coisa na área da psicologia ou vai procurar trabalho, agora eu vou abrir meu consultório, né? Agora eu vou fazer isso aqui, vou fazer acontecer, agora eu vou virar consultora, né? No ímpeto, sem planejamento, sem uma organização, sem saber se programar ou sem se programar de fato, né? Simplesmente porque tem um insight para fazer essa retomada, né? Ou ouviu alguém falando sobre isso e estava adormecidinho, assim, essa coisa da psicologia ali na cabeça, ou está insatisfeita com o trabalho atual, na área que está, ou, né, está querendo fechar um negócio que acabou empreendendo dentro de uma outra área de atuação, e de repente, assim, vem um insight. Caramba, será que não é a psicologia, né? Será que não é essa área que tá me convidando de novo? Não é ali que eu vou ter uma grande oportunidade, né? Enfim, ter sucesso na minha carreira. Então, às vezes, por esses insights, de uma hora para outra, assim, a pessoa, na ânsia, né, de querer fazer isso tudo acontecer, ela acaba já colocando, né, os pés pelas mãos, aí vai se perdendo no caminho. Atiram para tudo quanto é lado, muitas vezes, em várias áreas de atuação da psicologia, justamente porque quer voltar para a psicologia, mas não tem foco, não sabe aonde quer atuar, não sabe em que área especificamente quer atuar, de que forma quer atuar. Então, simplesmente atira para tudo quanto é lado, eu quero voltar para a psicologia. Independente do que seja, eu quero voltar para a psicologia. E às vezes esse não é o grande caminho. A gente precisa pensar em algumas alternativas que podem nos ajudar a fazer esse movimento, né? Essa retomada para a psicologia, essa transição novamente para a psicologia, com muito mais consciência, clareza e organização, com mais planejamento. Isso, quando a gente faz isso no ímpeto, né, sem planejar de fato, isso acaba prejudicando todo esse processo de transição de carreira e mais, vai te frustrando, né, enquanto profissional também. Por quê? Porque é uma baixa probabilidade de dar certo. Aí começa numa área aqui, abre um consultório com uma colega ou começa a atender na clínica da colega e aí não dá certo. Aí vai procurar uma empresa, aí também não se adaptou ali como funcionária CLT, carteira assinada. Vai tentar fazer concurso, mas também não gostou do serviço público ou não consegue passar. Então, a gente precisa ter clareza de qual é o caminho a seguir, né? De qual é o direcionamento. Eu quero retomar a psicologia? Ótimo, maravilhoso. Mas para que lado que eu quero ir? Né? Qual é a direção que eu quero caminhar? O que eu gosto, né? O que eu quero mais fazer? Qual é o ramo, qual é a área da psicologia que me chama mais atenção também e que tem demanda no mercado? Então, quando se está decidido em retomar a profissão de psicóloga, esse primeiro passo é planejar. E para planejar, a gente também tem o primeiro pilar, que é considerar o autoconhecimento. Quando a gente faz um planejamento de transição de carreira, a gente não pode deixar de considerar o autoconhecimento. Nós mudamos, as pessoas mudam, então nós também mudamos. E se nós estamos há tempo fora da psicologia, talvez a gente precise entender realmente qual que é a melhor área, né? O que eu gosto mais de fazer e assim, se perguntar de fato em qual área que você pode ser mais útil, né? E que você também gostaria de criar mais familiaridade, talvez. Ampliar o seu conhecimento, aprender novas coisas, né? Qual é a área que eu poderia ser mais útil, mas que ao mesmo tempo também me trouxesse desafios, né? E que trouxesse essa satisfação profissional, que eu conseguisse me ver lá na frente, né, realizada profissionalmente dentro da psicologia. Então, em que área que eu quero atuar? O autoconhecimento é fundamental, gente, nesse processo de transição de carreira e de retomada de carreira também, tá? Porque essas mudanças acontecem, a gente se formou de um jeito lá atrás, há anos atrás, nós tínhamos uma cabeça quando nós terminamos a faculdade. Se você atuou em alguma área na psicologia, naquele momento você também era uma outra pessoa, né? Tinha uma construção
uma mentalidade talvez diferente, era um modelo mental diferente que pode ter sido modificado ao longo da sua carreira profissional de uma maneira geral até aqui. Ou se você parou de trabalhar por algum motivo ou para cuidar dos filhos, outros valores também entraram naquele momento na sua vida. Então tudo isso, toda essa história que a gente tem, a gente não pode deixar para trás, a gente precisa fortalecer, não é nem fortalecer, mas a gente precisa reconhecer e entender como que a gente está agora quando a gente olha para a psicologia, né? O que eu busco da psicologia? Era a mesma coisa que eu buscava quando eu me formei, por exemplo? Né? O que me chama mais atenção agora? O que eu aprendi ao longo desse caminho que eu fiquei distante da área, mas que pode me ajudar nesse momento aí de entender, né? Qual é a área que eu preciso buscar, o que eu quero quando eu penso nessa retomada da psicologia, ok? Então esse é o primeiro pilar dentro do planejamento. E aí a gente depois tem o segundo pilar, que é o mercado de trabalho. Nós também precisamos olhar para o mercado de trabalho. Compreender quais as áreas da psicologia têm mais demanda hoje. Talvez quando a gente se formou, quando a gente atuava na psicologia, essas demandas mudaram, né? Então a gente precisa olhar, fazer essa análise também. E converger aí também, ver o que converge com o seu desejo, com aquilo que você gosta, com aquilo que você quer aprender mais dentro da psicologia, né? Com o que você quer atuar. É como se fosse aquele casamento, né? A gente precisa casar algumas coisas para ter um casamento perfeito aí, né? Se é que existe um casamento perfeito, mas assim, que tenha uma sinergia entre aquilo que eu quero, a área que eu gosto ou que eu quero aprender mais ou me desenvolver mais dentro da psicologia, pilar autoconhecimento, com o pilar do mercado de trabalho, que é qual é a área que tem mais demanda hoje, né? Em qual área eu posso ser mais útil? Então, se eu consigo casar essas duas possibilidades, isso é um grande passo aí para a gente ter sucesso nesse processo. Certo? Aí de transição de carreira, de retomada de carreira dentro da psicologia. E nós temos ainda um terceiro pilar, quando a gente fala do planejamento, que seria a base de tudo, tem mais um pilar, que é o terceiro, que se chama viabilidade financeira. Então é o momento que eu vou olhar para aquilo que eu defini de área de atuação para minha retomada, né? Que tem a ver com o mercado de trabalho, o meu autoconhecimento, o mercado de trabalho. Então eu vou olhar para isso que eu decidi, né? Para isso que é por aqui que eu quero seguir, qual que é o caminho. Então eu já entendi qual é o caminho que eu quero seguir. Eu vou olhar para isso, verificar, né? Planejar essa parte financeira, que é verificar se é necessário fazer algum investimento ou informação, algum curso, né? Alguma atualização. E se eu precisar fazer isso, eu preciso me organizar financeiramente para dar esse próximo passo, certo? E aí pode ser também um investimento de estrutura física, de equipamento, dependendo do que eu for fazer, como eu for fazer, né? Em que área eu vou atuar. E além de fazer um planejamento financeiro do seu negócio, caso você leve em consideração aí essa questão de empreender, que pode ser empreender na consultoria, né? Se você for um empreendedor, né, uma empreendedora para a sua consultoria, abrindo a sua consultoria, você também tem que fazer um planejamento financeiro do negócio, levando sempre em consideração algumas questões bem importantes, que são as suas despesas, as suas necessidades pessoais e despesas também pessoais e profissionais, mas também a do seu negócio. Né? O que esse negócio, o que esse meu empreendimento aqui vai gerar de despesas ou até de investimentos, certo? Então eu preciso pensar nessas questões aí para eu não me ver aí em maus lençóis quando eu penso na questão financeira, né? De não ter dinheiro para dar conta de manter o meu negócio, tenho que pensar nisso num prazo maior, não posso pensar só no hoje, né? Eu tenho que ter aí uma distância no mínimo de 6 meses. O ideal é que a gente tenha um planejamento aí de 1 ano e que consiga se organizar financeiramente dentro desse 1 ano, e depois eu vou trabalhando e vou indo atrás,
né, dos recursos também, de vender, divulgar a minha consultoria, né, de fazer essa retomada aos pouquinhos e aí tendo esse retorno financeiro também. Então isso tudo é fundamental para a saúde do seu negócio, quando a gente considera a consultoria. E aqui uma grande oportunidade que tem demanda no mercado e que vai poder aumentar a sua renda, né, gente? E fazer ser dona da própria agenda. Então não deixa de considerar essa parte da consultoria externa na psicologia organizacional, tá? Você pode trabalhar em várias áreas, na gestão do clima, avaliação psicológica, saúde ocupacional, né, a saúde mental do trabalhador, qualidade de vida, enfim, o próprio recrutamento e seleção. Muitas empresas acabam terceirizando, né, trabalhando, atuando com consultorias também. Existem várias possibilidades dentro da psicologia organizacional em que as organizações têm demanda para a gente. Então, olhe para esse mercado, né? Considere essa grande oportunidade aí, quem sabe nessa sua retomada para a área da psicologia, né? Para dentro da tua formação profissional ali da faculdade. Portanto, se fizer sentido para você dar esse primeiro passo do planejamento, não esquece de fazer isso, procurar se autoconhecer, aquilo que a gente falou, pensar no que você gosta, né, verificar se tem alguma experiência, se você já tem alguma experiência profissional que você pode agregar aí para alguma outra empresa como consultoria, porque isso é bem bacana. Mesmo que você não tenha trabalhado muito tempo com a psicologia ou não tenha atuado com psicologia antes em empresas, se você trabalhou em outra área também, mas em alguma organização, né, enfim, o negócio que você teve, a experiência profissional que você teve, pode fazer um bem bolado aí, você pode juntar com o seu conhecimento da psicologia e levar isso de alguma forma para a empresa, sabe? Então você pode fazer esse bem bolado, esse casamento aí também e se organizar, né? Colocar numa identidade corporativa, anotar isso tudo aí para ir para o próximo passo, então, que é o mercado de trabalho. E aqui eu já posso te adiantar que existe muita demanda. A gente já falou sobre isso aqui. Existe muita demanda para a psicologia, para consultoria externa na área da psicologia organizacional. E depois disso, faça a análise da viabilidade financeira necessária aí, né, se é necessário fazer algum investimento, se precisa, se não precisa, quais são as despesas que você terá e como que você vai se organizar para isso, para depois, então, o terceiro passo é ação, gente, é colocar isso tudo que você se organizou, você já teve autoconhecimento, já olhou o mercado, já definiu qual é a área que você quer voltar, né, para a psicologia, dentro da psicologia, voltar ao mercado de trabalho dentro da psicologia. Você já olhou essa questão financeira, então já sabe como é que tá aí, se consegue voltar agora, se não consegue, se vai precisar investir em algum curso, alguma formação, se atualizar de alguma forma, ou se não, já pode começar do jeitinho que tá e aos pouquinhos vai investindo em você também, na sua qualificação, para cada vez mais você também melhorar nesse sentido, se atualizar, né, à medida que o tempo vai passando. E aí, tudo isso definido, tudo isso anotadinho, então é pegar tudo isso aí e ir para o campo de batalha, realmente partir para a ação. Essa é a área da psicologia que vai aumentar a sua renda e te fazer ser dona da própria agenda. Escreve aí. Então não desperdice essa oportunidade se ela realmente fizer sentido para você nessa retomada da profissão de psicóloga. Lembre de considerar a consultoria externa dentro da psicologia organizacional, então atendendo as organizações.